Muito bem, começa a primeiríssima edição do podcast Polaris, novidade para vocês aí, desbravadores. Muito bem, eu me chamo Felipe e esse é o clima do podcast. Vocês estão ouvindo aí uma Kombi funcionando, vocês estão ouvindo aí essa trilha sonora que está no fundo. A gente está prestes a fazer a melhor e maior viagem da sua vida. A gente vai explorar o estudo bíblico chamado Joias da Eternidade. Eu sou o diretor do Clube Estrela do Norte e estou aqui para dizer que eu amo mapas. Eu sou a Leilane, eu sou a tesoureira do Clube Estrela do Norte e que atire a primeira pedra quem nunca usou um mapa. Eu sou o Henrique, diretor associado do clube, tenho 18 anos, estou solteiro e, sinceramente, eu preciso de um mapa porque eu sou o mais perdido daqui. Meu nome é Felipe, eu sou conselheiro da unidade Mamute e eu queria dizer primeiramente para minha companheira de podcast, a Leilane, se eu tivesse uma pedra eu ia acertar ela agora, porque eu sou da nova geração, estou com a maioria de vocês que estão ouvindo e só uso o Google, né? Então eu sempre navego pelo celular. Mas espera aí, Google Maps não vale como mapa agora? Se fosse Google Mapas valeria, mas aqui no Brasil a gente só chama de Maps. Desculpa. Eu sou a Larissa, eu sou diretora de comunicação. E já que a gente tá falando em GPS, vai uma dica pra você. Salve o seu mapa, a sua direção em offline, em caso se a sua internet parar de funcionar no meio do seu trajeto. Mas olha que dica boa, hein? Boa, gostei. Meu nome é Lucas, sou conselheiro da unidade Alfacão e eu não preciso de mapas. Eu não preciso. Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho é caminho, hein? Muito bem, gente. Qual que é a proposta desse podcast? O que é um podcast? O podcast é isso. O podcast, ele é uma conversa, ele é a gente aí dentro da sua casa, através do seu telefone, da sua TV, para conversar sobre um tema muito bacana. Nós estamos falando sobre a classe bíblica chamada Joias da Eternidade. Joias da Eternidade. Elas são maiores que as joias do infinito, elas são as verdadeiras, as pedras sagradas, e a gente vai estudar sobre ela. Nós temos aqui nossos dois companheiros de viagem, nós temos aqui o Mike e o Mickey. O Mike... Foram batizados agora? O Mike, ele é o rapazinho, ele é o nosso líder desbravador, ele é o ser humano dessa parada. E o Mickey é o cachorro que acompanha. Vocês estão escutando aí o latido desse cachorro baiano que tá acompanhando o Mike nessa viagem. Muito bem, a história é o seguinte: o Mike tem uma Kombi tunada, uma Kombi poderosa, uma Kombi que vocês vão ver vira aeroespaçonave, vira submarino. Eu não quero dar mais spoiler dessa parada, mas essa Kombi é uma Kombi fora de série. Escuta o barulho da Kombi aí. Estão ouvindo o barulho da Kombi? Ouviu o editor? Muito bem. E junto com o Mike vai o Mickey. Escuta o latido do Mickey aí. Esse é o latido do Mickey. Muito bem. Eles estão, gente, explorando. Eles vão explorar várias cidades em busca de pedras da eternidade. E é sobre isso que a gente vai fazer. O podcast, ele não vai servir se você é desbravador, preguiçoso, tá pensando que esse podcast vai ser você ouvir e só anotar as respostinhas lá no seu negócio. Pode desligar e vazar agora. Porque porque isso não vai acontecer. Esse podcast é para ser um assunto para ti, uma ferramenta para te incentivar, para ir atrás, para complementar os seus estudos. Mas peraí. Antes, como diretora de comunicação, nos siga nas redes sociais, @dbv.estrela do norte no Instagram, Clube de Desbravadores Estrela do Norte no Facebook e também no YouTube e no Spotify. Você está ouvindo o Polaris, para ficar de olho nas novidades desse podcast que só está começando. Desculpa interromper, mas por que Polaris? Polaris, boa pergunta, Felipe. Excelente pergunta. Maravilhoso. A gente tá parecendo profissional. Alguém gostaria de responder por que Polaris? Muito bem, eu respondo então. Polaris é a estrela mais brilhante do norte.
A estrela Polaris, ela fica bem no eixo da Terra e ela servia de indicadores para os navegantes antigos. Então, o nome do nosso clube, do clube que está fazendo esse podcast, é Estrela do Norte, certo? A Estrela do Norte é o apelido da estrela Polaris, que é a estrela que fica no Polo Norte, a estrela que aponta. Se você estiver no hemisfério norte, de qualquer parte que você olhar, você vai conseguir ver essa estrela. Então essa é a função da estrela Polaris, indicar o norte, assim como a função do nosso clube, ou do clube de desbravadores, é apontar diretamente para Cristo, que é a salvação. Muito bem, episódio número 1, conhecendo o... Mapa. Era pra complementar? Era pra completar? Não sei. Se não Vocês são casados? Se não era, você fez um excelente trabalho. Você me completa. Gente, desde quando eu me batizei, desde quando eu sou criança, eu escuto essa história de que a Bíblia é um mapa. Eu já vi gente falando que Bíblia é bússola. O que vocês acham dessa alusão de que a Bíblia é um mapa? Vocês concordam, discordam? Esses dias eu falei para uma criança, a Bíblia é um mapa, mas o que é um mapa? Porque as crianças não sabem o que é um mapa, né? Nunca pegaram um mapa físico na mão, nunca abriram o mapa, e nunca viram, por exemplo, aqueles mapas impressos. Eu lembro que quando eu era pequeno, em cima do quadro negro da sala, tinha o mapa mundi, já que devia ter uns 90 anos, a professora tinha 120, o mapa tinha 90 anos, e ela desenhou aquilo na mão. Então, a gente dessa geração cresceu vendo esses mapas na escola, né? Mas agora é tudo muito digital. Vocês acham que a comparação de que a Bíblia é um mapa, ela faz sentido ainda hoje, sim ou não? Sim. Mas pode falar. Tu tá falando de digital, a Bíblia é digital, tem a Bíblia no celular? Tem a Bíblia no celular também. O mundo mudou. É um mundo digital, tem Bíblia no celular, tem mapa no celular também, mas eu que sou idosa, eu já usei mapas em papel. É bem mais difícil, confesso. Mas o que importa é saber que o mapa é um instrumento usado para mostrar o caminho, né? Então a Bíblia também. Eu acho que hoje a gente criou novos nomes para falar das mesmas coisas. Então talvez se você fala para criança, para as pessoas de modo geral dessa nova geração, que a Bíblia é um GPS, talvez fique mais contextualizado, porque... O Felipe falou que ele era velho por conta disso. Eu fiquei meio de sentido, porque a minha diversão com os meus amigos, nossa cidade, era achar um mapa da cidade, que devia ter um palmo, de tão pequeno, e a gente ficava tentando achar qual era a rua da gente. Onde é que estava a casa. E fazendo essa associação com a Bíblia, ela também vai nos mostrar um caminho para a nossa casa, só que uma casa que a gente não chegou ainda, né? Mas nós temos o nosso mapa já. Você sabe o que é engraçado? Eu sempre vi na minha vida mapas cartográficos que não indicam uma direção necessariamente. Percebe? Por exemplo, é um mapa onde você olha e vê as ruas, vê os bairros, vê o todo. Mas ele não está dizendo, por exemplo, se você quer comprar pão, como é que eu faço para chegar na panificadora A ou B? Que é o caso do que vocês falaram no início do GPS, que você digita uma origem, um destino e o GPS te guia por aquilo ali. Então, o mapa, nesse sentido, ele te mostra todo o panorama, mas você ainda tem que saber ler aquele mapa, utilizar aquele mapa e saber para onde ir. Porque se você não souber leituras cartográficas, azimuth, curva de nível, aquela história toda, a rosa dos ventos, o mapa não vai te servir de nada. Para mim, a grande associação dessa questão é que a Bíblia ela é como se fosse um mapa nesse sentido, que ela mostra para você o panorama da sociedade, da humanidade, da história da humanidade de forma geral. Então ela desenrola na sua frente a história da humanidade, mas ao mesmo tempo também ela mostra o caminho. Então assim, ela fala bem assim, ó, tem tudo isso aqui. A humanidade fez isso aqui, ela alcançou até aqui e vai acontecer isso aqui. Então a Bíblia fala do passado, ela fala do presente, ela fala também do futuro. Então ela mostra todo o panorama. Mas ela também, ao mesmo tempo, ela mostra um caminho a ser seguido. O que vocês acham disso? Qual que é a principal? Se vocês tivessem que resumir a história da Bíblia como um mapa, para onde que ela aponta? Cristo. Acabou o podcast? Encerrado. Era isso que a gente tinha para hoje. Não, vamos lá, gente, vai. Para onde que ela aponta? O que a Bíblia fala? A Bíblia quer te tirar um mapa, um GPS, te tira de um ponto A e te leva para um ponto B. A Bíblia quer te tirar da onde? A Bíblia quer te tirar da onde e te levar para onde? Em primeiro lugar, qual que é o ponto A? Qual que é o ponto A que a gente se encontra hoje? Terra.
A Terra, muito bem. Já completando o que o Henrique tá falando, o nosso ponto B é o céu e a Bíblia quer me levar pra lá, quer levar o Henrique também, quer levar vocês. Pode ser também o pecado e salvação? Sim. O ponto A e o ponto B. Isso leva a gente também a outro ponto, porque um mapa, ele pode ter diversas importâncias. Por exemplo, pra gente que fala de modo geral, um mapa talvez não tenha tanta importância. Mas agora se a gente vê, por exemplo, para um navegador ou para um aviador, a gente encontra diversas histórias de pessoas que se perderam ou erraram o caminho por não usar o mapa de forma correta, não saber ler. A pessoa não estava preparada para utilizar aquele mapa. Então, a gente como aviador, e isso abre umas aspas, aviador buscando um destino, a gente tem que se interessar e descobrir as minúcias do mapa, tudo aquilo que ele quer dizer. Porque senão a gente corre sérios riscos de se perder nesse caminho. Então, se a gente quer chegar de um ponto A ao ponto B, a gente tem que dar importância a esse mapa. Muito bem, Henrique. Você tocou num ponto extremamente importante, que é a questão de o mapa serve para mim se eu não sei manusear, o mapa serve para mim se eu abrir aquilo ali e só for um monte de papel com figuras. Eu acho que não vai servir. O máximo que você vai fazer se estiver perdido na floresta e tiver um mapa e não souber ler, é fazer uma fogueira para se esquentar. Além disso, não vai fazer diferença nenhuma. Sabe, fazendo uma relação, a Bíblia é o nosso mapa, o nosso guia, e a gente precisa de uma orientação. E o Espírito Santo, ele dá a orientação pra gente quando a gente está estudando a Bíblia. Então não adianta eu ligar o GPS, e muitas vezes já aconteceu comigo, não comigo que eu não dirijo, mas de estar no carro e acontecer isso, de não ouvir o que a Siri tá falando e achar que é a próxima rua. Siri pra quem tem iPhone, né? No meu é a Jurema que fala. E a minha esposa que tá pra cá. Você passou de novo! Eu já falei que não é aqui, ó. Então, se eu não ouvir a voz do Espírito Santo, não adianta eu ter o mapa na mão, porque provavelmente eu vou me perder. Então vamos lá, a gente já falou de tanta coisa bacana aqui que daria para fazer 10 podcasts só nessa primeira fala. A Bíblia, ela mostra o panorama geral, assim como o mapa. Então ela mostra de forma geral. Sabe o que eu acho curioso da Bíblia? Que Deus não teve vergonha de esconder a condição do ser humano de pecador. Ele realmente mostra aonde o ser humano chegou. Ele não esconde a história de ninguém. Você vê, por exemplo, grandes homens da Bíblia, Davi, Abraão, pessoas que são chamadas amigos de Deus, heróis da fé, que eram pessoas como eu e você. Entendeu? Pessoas que erraram, pessoas que falharam. Então assim, ela mostra esse panorama geral, mas ao mesmo tempo, ela funciona como aquele GPS que mostra assim, ó, no sentido, você está nessa condição de pecado, você está nessa condição de desobedecer o pai, desobedecer a mãe, não fazer as tarefas de casa, não pedir perdão pelos seus erros, brigar com o irmão, brigar com a irmã, brigar com a tua esposa, com o teu esposo e assim por diante, não fazer as coisas do clube, tu está nessa condição de pecado. E Deus te mostra, ó, você tem que traçar esse caminho aqui. E aí entra naquilo que a Larissa falou, que é ouvir a voz daquele que ditou a Bíblia, daquele que escreveu a Bíblia, né? E agora a gente entra num ponto importante. A Bíblia foi escrita por quem? A Bíblia foi escrita por quem? Por profetas inspirados pelo Espírito Santo. Muito bem, Lucas. O Lucas, ele não fala muito, mas quando ele fala é só para dar a resposta O certa. Lucas é um sniper, né? A Bíblia... Prepara e A Bíblia só tira certo. a Bíblia fala o seguinte, a Bíblia foi escrita, são palavras escritas por homem da parte de Deus. Então foi escrita por pessoas, mas pessoas inspiradas por Deus. E a Bíblia serve para repreensão, para conhecimento. Se você quer crescer um adulto sábio, existem passagens ali na Bíblia que vai te deixar mais sábio. O livro de Provérbios, existem 31 provérbios, um para cada dia. E você vai encontrar sabedoria ali naquele negócio, nesse livro de Provérbios. Né? Se você quer se tornar uma pessoa entendida de relacionamentos, a Bíblia fala sobre relacionamentos? Fala. Sim. Você vai encontrar sobre relacionamentos. Se você quer se tornar uma pessoa entendida em educação, em saber ensinar alguém, a Bíblia fala sobre isso? Fala também. A gente tem que ver que a Bíblia, além de ser um mapa, ela também é um compilado de livros, né? Que o próprio nome diz, né? Bíblia. E assim como um livro, ela conta a história da humanidade, nesse caso. Então, todas as histórias que estão lá, mesmo que
como você falou, né? Aquele homem que era um profeta de Deus, uma pessoa que Deus amava e que Deus queria o bem, foi lá e fez um monte de coisa errada. Mas aquilo ali tá ali porque a gente precisa aprender lições com aquelas histórias. Senão Deus não deixaria aquilo escrito, né? Então a gente tem que ver dessa forma também, como uma história que vai desde o começo da humanidade até o fim. Eu acho que para deixar muito claro a função da Bíblia como um mapa, eu comparo a Bíblia ao mapa do tesouro. Porque você abre o mapa do tesouro, ali no mapa do tesouro você tem o quê? Você tem tudo, toda a Terra, né? Assim, no caso, a Terra que eu digo espaço, né? Geográfico. E você tem também o caminho a ser seguido. Então, junta essas duas características. Ela te mostra tudo, mas ao mesmo tempo ela também te mostra o caminho que você deve seguir, que é o caminho da salvação. Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. A gente está falando que a Bíblia serve para tanta coisa, mas da mesma forma que naquela época que a gente tinha ali a gente, entre aspas, né? Tinha os mapas do tesouro, e talvez quando você chegasse lá aquele tesouro já foi achado por outra pessoa, a Bíblia não tem prazo de validade? Não, você tocou numa pergunta muito boa, Felipe. Você tocou numa pergunta muito boa, porque é o seguinte, a Bíblia, ela é o maior empreendimento humano já feito de todos os tempos. Não existe nenhuma obra, e eu estou falando tanto intelectual literária, como física, nem as pirâmides se comparam à complexidade do que é a Bíblia. A Bíblia. Porque se o ser humano já fez uma coisa complexa, de alguma forma, a Bíblia com certeza está no topo delas. Pelo seguinte, existe um intervalo gigantesco de mais de 1000 anos, 1600. Entre o primeiro livro da Bíblia escrito e o segundo livro da Bíblia. Eu desafio você, desbravador, pegar o seu irmão, a sua unidade e tentar fazer uma especialidade junto, só vocês, sem um conselheiro para ajudar. Eu aposto que vocês demoram 5 meses e não conseguem fazer. A Bíblia foi um projeto de 1.600 anos. 1.600 anos, onde várias pessoas diferentes escreveram sobre temas diferentes. Homens, mulheres escreveram a palavra de Deus. Você tem escrita em várias línguas. Você tem a Bíblia escrita. Ela é escrita partes em aramaico, partes em hebraico, partes em grego, e ela conta da mesma história. Ela fala da mesma história, que é a história da redenção, da salvação do ser humano através de quem? De Cristo Jesus. Desde a criação. Né? Desde a criação. Queda, redenção e ressurreição. Agora deixa eu perguntar para vocês. A Bíblia ela se encarrega de explicar tudo? Tudo? Não. Por que vocês acham isso? Acho que a Bíblia ela está mais preocupada em falar só o que a gente precisa para trilhar o nosso caminho. Da mesma forma que quando você abre o teu GPS, ele tem 3 modos geralmente. Ele tem o modo basicão, que ele só mostra ali a rua e ela pinta a rua que você tem que andar. E ele vai aumentando os modos e tem um modo que mostra todas as casas e etc. O fato de estar mostrando as casas poderia te ajudar, mas no meu caso me deixaria mais perdido, porque eu ia ficar caçando as casas e provavelmente ia perder a rota que eu deveria fazer. Mas independente disso, todos os 3 modos vão me levar para o mesmo lugar da mesma forma. A diferença é que um detalhe é mais que outro. Eu acho que a Bíblia ela se preocupou em nos dar o caminho exato que a gente precisa seguir, porque o resto, na minha opinião, seria muita distração no caminho. Existem coisas que realmente fica sem explicação quando você lê a Bíblia. Que você não entende, mas por que isso aconteceu? Por que determinado fato aconteceu? Por que Deus permitiu tal coisas? Existem coisas que estão além da nossa compreensão e nesse quesito entra a fé. É claro que quando você lê a Bíblia, e hoje existem, né? Se você aí tá escutando a gente, eu aconselho um canal no YouTube que é o canal chamado Evidências, é o canal da Novo Tempo, é um canal maravilhoso sobre arqueologia bíblica, onde o apresentador, o Dr. Rodrigo Silva, ele fala sobre achados que comprovam a veracidade da Bíblia. Então, por exemplo, sobre Davi, por muitos anos existia a teoria de que Davi
ele não existiu, ele era um conto, uma fábula inventada, até que se achou uma pedra, onde nessa pedra estava escrito, os valentes lá da casa de Davi, tal. Então isso prova que realmente Davi existiu. Agora, eu acreditar em Deus, o meu amor a Deus, a Cristo, deve ser baseado só nessas descobertas? Porque aí é uma pergunta interessante, porque a fé, né, ela faz um grande papel. Você né? está entendendo? Se eu basear a minha fé, o meu amor a Deus só naquilo que pode ser provado, então eu não estou realmente acreditando que existe um Deus que é magnífico e que é todo-poderoso, que é onisciente, onipresente, onipotente. Entende? Eu quero prova para poder acreditar. É claro que existe um balanço nisso. E é por isso que a gente está aqui realmente fazendo estudo bíblico. É para que você não seja enganado. Porque, por exemplo, tu não conhece nada de mapa. Alguém te dá um mapa com a rosa dos ventos invertida. Nem sabe como é que funciona. Você vai parar no caminho contrário, entendeu? Você está tentando ir para o norte, você vai parar no sul. Independente da sua... eu queria muito ir para o norte. Mas se você não sabe ler o mapa e caminhar na direção errada, você vai, sinceramente, chegar errado lá no sul, mesmo querendo achar o certo. Por isso que você precisa aprender a estudar a Bíblia. Só voltando ali antes, o Felipe perguntou se tinha validade, mas acho que não foi respondido. O Felipe falou, mas não respondeu, né, se tinha validade. Mas aqui em Isaías 40, no verso 8, diz assim, ó: a erva seca e a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Então, só para responder a pergunta que ficou no ar ali, não tem validade. E se você acha que a Bíblia ela devia ter mais especificações, ela devia falar de mais coisas, faço uma pergunta para você: você já chegou a ler a Bíblia toda? Porque se você não leu a Bíblia toda, você não leu o que está ali, como é que você quer falar daquilo que não foi escrito? Não sabe nem o que está lá e quer mais coisa. Então as pessoas querem mais coisa, mas poucas se detêm a ler aquilo que a Bíblia conta, que já é bastante coisa, né? Mas fazendo um merchan aqui, se você quer mais detalhe, lê o Espírito de Profecia. Mas lê a Bíblia junto, porque senão não faz sentido. O que é o Espírito de Profecia? E esse é tema para um outro podcast. Esse é a bússola. Tá, mas olha só, tem uma pergunta. Perguntando, Lara. Como que eu estudo a Bíblia? Eu posso ler um texto aleatório, assim, e aquilo ali já tá de bom tamanho pro meu dia. Eu vou deixar os amigos... Como é que vocês estudam a Bíblia? O silêncio pairou na sala, ninguém estuda a Bíblia. Tá, eu vou falar do método que eu uso. Atualmente eu estudo a lição, e a lição é um direcionamento do estudo da Bíblia. E juntamente com a lição eu estou fazendo o estudo da Bíblia pela classe dos desbravadores. Que cada classe tem uma certa quantidade de textos bíblicos para ler e refletir, e eu estou fazendo de todas as classes. Então eu sempre separo ali uns 2 ou 3 capítulos, e leio aquilo. Antes do estudo eu faço a minha oração, peço para Deus falar com aquele texto ao meu coração, e depois eu reflito naquilo que eu li ali durante o meu dia. Então esse é o método que eu uso atualmente. Eu estudo a lição e depois pego ali alguns trechos do estudo direcionado da gente, da classe, e faço assim. Através dos estudos direcionados tu pode estudar pelo menos às vezes um tópico só. Em várias partes da Bíblia há vários textos sobre o mesmo tópico. Então tu lê um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai montando aquele estudo, né? Existe uma coisa muito, muito curiosa, por exemplo. Imagina que você é pai e você tem um filho que está aprendendo a ler. Então ele sabe ler muito pouco. Você pega a Bíblia, abre lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, lê o mandamento para ele. Fala, se você me desobedecer, está dizendo aqui, honra pai e mãe para que seus dias na terra se prolonguem. O que significa isso? Honra teu pai e tua mãe, obedece teu pai e tua mãe para que você viva muito. E daí eu, como pai, posso chegar e falar bem assim, se você me desobedecer, você vai morrer cedo. Posso ou não posso? Pode. Posso. Eu posso usar o texto desse favor, não posso? Agora inverte a situação. Você é filho e o seu pai não sabe ler muito bem. E daí você chega para ele e vai lá num livro que Paulo escreveu e que diz assim que os pais não devem provocar a ira dos filhos. E daí você chega, tá vendo, pai? Toda vez que você me pede para lavar a louça, eu fico irado. E isso é contra o que a Bíblia diz. Eu posso usar esse texto para isso? Pode. Agora, o que esses dois textos querem dizer? Querem dizer sobre a relação de pai e filho. Qual deve ser a forma que a gente estuda sobre tópicos específicos? É pegando tudo aquilo que a Bíblia fala sobre aquele tema e tendo a certeza de que não está tirando aquilo do contexto. Porque isso é muito importante.
que você leia e entenda também o contexto. Quando você lê todos os textos sobre relação de pai e filho na Bíblia, você vai ver que elas falam sobre uma coisa: você tratar o seu pai e sua mãe como você gostaria de ser tratado, e o seu pai e a sua mãe tratar você como eles gostariam de ser tratados também. Amor mútuo. A Lari fez uma pergunta muito interessante: qual é a forma correta de estudar a Bíblia? Eu vou dar o conselho da nutricionista. Você tem que ter um prato equilibrado. Um prato equilibrado. Eu não vou mentir para vocês, eu gosto de pegar a Bíblia por vezes e ler versículos que eu marquei algum dia da minha vida. Versículos assim que são versículos favoritos, tipo top 10, você abre lá e vê: vinde a mim todos vós que estáis cansado e aflito, e eu vos aliviarei. Isso aí é como se fosse um chocolatinho, um chocolatinho que você tira do bolso ali, que é... Um chocolate, um refrigerante. Quando você tá cansado, que você tá com fome, você tira um chocolatinho e come aquilo ali, pronto. Mas aquilo ali não vai matar a sua fome. Mas se você também tentar engessar demais o seu estudo, você acaba não dando liberdade para que o Espírito Santo fale com você através do teu estudo diário. Então, acho que é um balanço. A lição é uma boa forma de se guiar para estudar a Bíblia. Esse estudo que nós estamos fazendo agora, que vocês estão escutando no podcast Joia da Eternidade, é uma excelente maneira de você ter um guia para estudar a Bíblia. Mas através de meditações, esse ano tem meditações muito bacanas, meditações do livro juvenil, meditação do livro adulto, meditação do livro de jovens, meditação para mulher, meditação para casal. Existem N formas, mas o importante é que você tenha contato proposital com a Bíblia diariamente. Então, uma história curiosa. Tinha uma moça que eu conheci que ela lia a Bíblia de forma aleatória. Ela falava bem assim: vamos ver o que Deus quer falar comigo hoje. E daí ela abria a página dali, botava o dedo e lia o versículo. Daí um dia ela abriu na página que tem entre o Novo e o Antigo Testamento. Não tinha nada. Não tem nada. Hoje eu não tenho nada para falar para você. Deus não quer falar comigo hoje. Será que funciona dessa forma? Não. Deus sempre tem, isso. Deus sempre tem uma coisa para falar com a gente dessa forma. Vamos falar de curiosidades? Vai, solta uma aí pra gente. Tem várias, né? Mas eu vou... Uma que eu acho bem legal é que a Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo. Quando a imprensa, né, foi feita, o primeiro livro impresso foi a Bíblia. Engraçado, né? Quantos livros tem na Bíblia? 66. 66 livros. Dentro de um livro. Dentro de um livro. Um livro formado de 66 livros. Uma coisa interessante, eu estava comentando sobre como estudar a Bíblia. Uma coisa interessante é que normalmente o formato que os livros são escritos hoje é em linha cronológica. Mas a Bíblia ela não segue esse padrão. A Bíblia ela divide o livro em categorias, né? Então ela vai apresentar a categoria de livros históricos, ela vai apresentar de profetas maiores, profetas menores, enfim, diversas categorias. Então, por isso que às vezes é confuso se você for apenas na linha cronológica estudar a Bíblia, porque você vai se perder uma hora, você vai estar lendo o início, aí você vai para um meio da história e quando você vê, você já está no início de novo. Então tem que tomar sempre muito cuidado e às vezes tem na internet e até em outros livros alguns conselhos e até se você prestar atenção no livro de quando aquela história está se passando, porque senão você vai acabar contexto estudando. histórico também. E existem livros também que são complementares, né? Que foram escritos na mesma época. Por exemplo, existem livros profetas que viveram ao mesmo tempo, quase, são contemporâneos sobre a mesma coisa. Então você acha as mesmas passagens em um e outro. Os evangelhos são um exemplo disso. Você tem 4 evangelhos que falam sobre a história de Jesus, cada um do ponto de vista de um dos autores que escreveu, mas são 4 evangelhos da mesma história. Já que a gente está falando do período que foi escrito, né? Uma das curiosidades é que o Antigo Testamento ele levou cerca de 1000 anos para ser escrito e o Novo Testamento cerca de 50 a 75 anos, dentro daquele tempo que o Felipe já comentou no início do podcast. E como foi citado antes, a Bíblia foi escrita por profetas inspirados por Deus, mas tem uma parte exata da Bíblia que foi escrita pelo próprio Deus. Alguém sabe me dizer qual foi? Qual que é a parte que foi escrita pelo dedo de Deus? Que rufem os tambores. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram escritos. Os 10 mandamentos foram escritos diretamente pelo dedo de Deus. Será que é importante?
Acho que é um pouquinho, né? Ele não quis nem mandar recado. Falou, não, peraí. Não, deixa eu fazer uma pedra aqui, ó. Deixa que eu escrevo. E Gente, quem que foi a pessoa que mais escreveu livros da Bíblia? boa pergunta. Eu não sei, pra você. Essa, Vamos fazer o Eu ia falar Moisés ou Paulo, mas eu não sei se eu acho que é Paulo. essa quem vai Moisés, responder são os desbravadores. Vamos fazer o do Virou seguinte, aqui o Podcast. desafio da semana é esse aí que vocês postem na rede social, marca o clube lá. Quem foi o autor que mais escreveu... Ou que pelo menos tem mais textos atribuídos a ele, Atribuídos né? também, às porque vezes existem- não tem com certeza, mas... Existem livros, por exemplo, que são atribuídos a Paulo que não se tem certeza de que foi ele que Até escreveu. Mas Salomão você, também. mas você vai... Olha, você sabe que ela- quem escreveu o Salmo 119 ganhou. Foi o maior, pelo menos. O maior capítulo. Gente, agora é o seguinte, de toda essa conversa que a gente teve até agora, vamos falar de uma coisa bem prática. Qual que é a importância da Bíblia na vida de vocês? Assim como o mapa, se eu estiver com a Bíblia por perto, Jesus não vai me deixar perdida aqui no mundo. E a Bíblia seria a luz, né? Então com ela eu posso chegar ao que está na minha frente e ver um caminho. Lá no que eu Salmo tenho que 119 fala lâmpada para os meus pés. e luz Eu para o caminho. amo. Inclusive, o Salmo 119 é um salmo a respeito da palavra de Deus. Que lindo. Por isso que é o Que dá maior. pra fazer um outro episódio só sobre isso. E a Bíblia, claro, ela tem a sua importância como mapa, porque ela mostra o caminho, mas ela não me leva de nenhum lugar até outro lugar. A única decisão de caminhar e enfrentar a jornada é completamente minha. Então eu não posso esperar que, eu conheço a Bíblia, beleza, e me acomodar. Porque a decisão de seguir a jornada é minha. Então se eu ficar parado, a Bíblia nada vale pra mim. O mapa não vai te pegar na mão Na e falar mão e bem assim, levar. deixa eu te trazer até o pote de ouro, né? Isso não vai acontecer. Muito bem. A lição, a classe bíblica que a gente está fazendo, ela também acompanha a especialidade de minerais e rochas. Então, se você fizer bem antenado aí, bem certinho, no final da classe, você também vai ganhar a especialidade de rochas e minerais. Nesse episódio de hoje, o Mike e o Mickey, eles foram para a Cisjordânia, porque foi lá na Cisjordânia que acharam jarros, né, de barros que continham escritos originais da Bíblia. Não é que a Bíblia foi descoberta em 1950, ela foi bem Já tinha antes, cópias, já né? tinha cópias Mas disso. a original... Foram achados cópias daquela época na Cisjordânia. Então é isso que eles vão fazer lá. Eles estão indo até lá para achar o mapa. Eu espero que você tenha gostado bastante dessa conversa. E, gente, a Bíblia é prática, tá? A Bíblia é um mapa onde você deve ler, onde você deve estudar e pôr em prática. Praticar todos os dias. Uma das maiores formas que Deus fala conosco hoje é através da palavra dele. Então, se você está se sentindo triste, abatido por alguma situação, essa situação que a gente está vivendo agora não está a melhor de todas, isolamento social, as escolas estão paradas, mas eu tenho uma coisa para te dizer. A Bíblia, existe uma mensagem ali que é uma mensagem muito grande de esperança. A gente vai estudar sobre isso ao longo da classe bíblica, né? Eu não quero dar spoiler, mas essa classe bíblica ela vai servir o seguinte: hoje a gente apresentou o mapa e vocês nessa primeira lição vão estudar sobre o mapa, e ao longo da classe bíblica a gente vai estudar o caminho que esse mapa tá levando. Então a gente vai aprender o ponto A que a gente se encontra e a gente vai ver também qual é o ponto B aonde a gente quer chegar. Então era isso que eu tinha para dizer. Alguém tem algum último comentário para falar para esses desbravadores maravilhosos que estão escutando o podcast? Olha, como velho, eu queria dar um conselho. Eu vou dizer para vocês, não tem essa de que tá muito novo para estudar a Bíblia e etc. A Bíblia, ela fala com todos nós, ela tem uma linguagem complexa suficiente para todo mundo entender. E se, como alguém que já teve a sua idade, eu posso dizer, estude a Bíblia. Quanto antes começar, melhor. Porque quanto mais você conhece o mapa, mais incrível se torna a sua jornada. E esse mapa hoje a gente tem para diversos gostos, tem diversas traduções, então se você não consegue entender uma tradução, tenta outra. Tem linguagens modernas que falam com palavras diferentes, mas dizem sobre o mesmo Deus. Sim. Muito bacana. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Não acredite em nada do que a gente falou aqui, vai estudar por você mesmo.
E não esqueça de deixar seu like, nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, compartilhar com seus amigos, deixar o seu comentário do que você gostou, do que você quer de tema aqui no nosso podcast, porque a gente vai construindo junto esse podcast. Atenção, desbravador! E para você nunca mais se esquecer, a Bíblia possui 66 livros, sendo que 39 estão no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia não possui uma linha cronológica de livros. A Bíblia é separada em categorias, como por exemplo, os livros do Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros dos profetas maiores, profetas menores, os evangelhos e, por fim, as cartas dos discípulos. Uma outra dica é que se você tem alguma dificuldade em encontrar os livros da Bíblia, a Bíblia tem uma página exclusiva para ajudá-lo, e essa página se chama Índice, e ela está no começo da Bíblia. E para terminar, mais duas curiosidades. Você sabia que na Bíblia não há nenhum versículo que descreve a aparência de Cristo? As centenas de maneiras como ele é representado são meramente liberdades criativas dos autores e das imagens que o representam. Outra curiosidade é que o Antigo Testamento levou cerca de 1000 anos para ser escrito, enquanto o Novo Testamento levou aproximadamente de 50 a 75 anos.